Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Vamos aqui seguindo, caminhando pelas Escrituras. Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí transmitindo estes vídeos para outras pessoas e vou dizer o que eu já disse em vídeos anteriores, de preferência pessoas que não têm contato com as Escrituras ou que leem muito pouco a Bíblia e não entendem muito bem aquilo que estão lendo. Nossa intenção é atingir o máximo de pessoas possíveis que não têm contato com os textos bíblicos e que se tem certa dificuldade de entender. Por isso que aqui as explicações são bem básicas, não nos aprofundando e não mergulhando fundo, né? Como diz o ditado, pato novo não mergulha fundo. Então nós vamos até determinado limite para que aqueles que não têm assim conhecimento e contato com a Bíblia possam entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos aqui, que eu estou aqui explicando. Então hoje, meus irmãos, terça-feira é dia de Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós continuamos aqui a nossa caminhada e hoje no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo esse importantíssimo porque ele mudou toda a história da humanidade. Então quero fazer a leitura e depois trazer uma breve explicação a respeito deste texto. Gênesis capítulo 3 diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, e por ser a mãe de todos os seres humanos.
Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Meus irmãos, isso aqui foi certamente a maior tragédia da história da humanidade. Deus criou o homem para a santidade. Deus criou o homem para a pureza e deu a ele uma ordem. Aquela árvore que se encontra no jardim, no meio do jardim, você não pode comer daquela árvore. Você pode comer de todas as árvores, menos aquela. E aí então a serpente, como diz o próprio texto bíblico, aqui a serpente é Satanás, ela, como um animal sagaz, com astúcia, Satanás então engana Eva. Satanás então coloca no coração de Eva dúvida, a incerteza do resultado que seria trazido para a sua vida caso ela comesse do fruto. Eva então, ao ser ali enganada pelos trocadilhos da serpente, não é bem isso que Deus te disse. Na verdade, Ele não quer que você coma dessa árvore, não é porque você vai morrer. É porque você vai conhecer, vai ter entendimento que Ele, Deus, tem sobre bem e mal. Então Eva, levada pelo engano, mas também levada pela concupiscência do seu coração, porque o texto também vai dizer que aquela árvore, aos olhos de Eva, passou a ser boa para se comer, passou a ser agradável aos seus olhos e passou a ser desejável para lhe dar entendimento. Ela então come do fruto e o dá também ao seu marido, que de forma distraída aceita e come. E Deus vai dizer, inclusive, que toda a terra, toda a natureza foi amaldiçoada não por causa de Eva, foi amaldiçoada por causa de Adão, porque ele desobedeceu ao Senhor. E essa desobediência, meus irmãos, ela reflete em nós até os dias de hoje. E ela refletirá em toda a humanidade até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Porque nós, como descendentes de Adão e Eva, temos em nossas vidas, no nosso nascimento, o nascimento com o fruto já do pecado em nós. Então nós distinguimos o que é certo e errado, mas o nosso coração, via de regra, sempre procura caminhar com aquilo que é errado. E evidentemente, por causa do Espírito Santo, é que há uma limitação, um freio nesse desenvolvimento adâmico em nossos corações. Aqui então, meus irmãos, se dá a tragédia de toda a humanidade. A partir do momento que eles comeram do fruto, eles se viram nus. E vamos lembrar que no capítulo 2, as Escrituras nos informam que eles estavam nus e não se envergonhavam do outro. Mas agora, os seus olhos foram abertos para o mal. E eles então olham com olhares de maldade a nudez um do outro. Deus, ao visitá-los na viração do dia, como sempre fazia, Deus nota que não os encontra. Então Adão, ele diz para o Senhor: estávamos escondidos porque estávamos com vergonha da nossa nudez. Deus então ali pergunta a Adão: você comeu daquele fruto? Sim, comi. E aí há aqui a primeira acusação dentro de um casamento, entre casais, né? Adão então acusa Deus: olha, essa mulher que o Senhor me entregou, essa mulher que o Senhor fez como minha esposa, ela é que me deu do fruto. Adão então quis tirar a sua responsabilidade pelo fato de ter comido o fruto, porque Eva poderia ter entregue a Adão o fruto e ele não ter comido. E Eva vai fazer a mesma coisa. Eva vai dizer: eu fui ludibriada, eu fui enganada pela serpente. Ou seja, tanto Adão quanto Eva estavam tentando, de certa forma, minimizar a decisão que tomaram de desobedecer. Adão imputou a Eva a culpa que era dele, e Eva imputou à serpente a culpa que seria dela.
A partir de então, Deus então começa a fazer o seu julgamento. Já que eles me desobedeceram, há uma consequência para a desobediência. Há um resultado para a desobediência. E quais foram os resultados? Em primeiro lugar, Deus condenou a serpente a rastejar por toda a terra e comer pó todos os dias da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor prometeu que o nascimento de uma mulher viria a ser a solução para a entrada do pecado no mundo. Deus já está aqui pregando o Evangelho em Gênesis. Deus já está aqui trazendo uma promessa futura, texto esse aqui no versículo 15, conhecido como proto-evangelho. Deus já está aqui estabelecendo o fim dessa morte do homem. A morte carnal, ela viria a acontecer a partir de então, mas ele está aqui promovendo a salvação espiritual do homem. E então ele diz, eu preciso ler, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus, ele feriu, esmagou a cabeça da serpente, e a serpente, na morte de Cristo, feriu em seu calcanhar. Então toda a descendência da mulher, desta mulher, seria ali inimiga da serpente. Ou seja, a partir de então veríamos aqui toda a descendência de Adão e Eva lutando contra os seus pecados, lutando contra a influência maligna da serpente, que é Satanás. E então Deus continua o seu julgamento e julga a mulher, multiplicando nela as dores do parto, significando que ela já teria uma certa dor no seu parto, mas agora elas viriam a se multiplicar, e ainda colocou ela sob o governo e sob a autoridade do seu marido, no sentido de ser submissa ao seu marido. Não só isso, Deus também vai julgar o homem. E, como eu já disse no início, Deus vai dizer que toda a terra é amaldiçoada por causa da decisão de Adão. Então, a partir de então, a terra não daria mais fruto livremente a Adão. Ele teria que semear, teria que cultivar a terra para então ela dar o fruto, e mesmo assim nem sempre seria um bom fruto para ele se alimentar. Deus os expulsa do jardim do Éden e lacra o jardim ali com, como ele vai dizer aqui no versículo 24. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, porque ali no Éden estava também a árvore da vida, e se dela o homem se alimentasse, ele então viveria eternamente. A mesma árvore que nós vamos ver lá no último capítulo de Apocalipse, mas isso é uma outra história, um outro contexto. Então foi tudo isso que aconteceu aqui, meus irmãos, uma tragédia para a humanidade, e hoje vivemos nessa luta constante do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, porque Adão e Eva pecaram. O homem, ele corre desesperadamente para fazer o mal, porque o nosso coração, nós nascemos na condição de pecadores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Só em Jesus, e nessa promessa do versículo 15, é que nós nos agarramos para não vivermos uma vida de pecado e uma vida caída, sem a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Mais uma vez, meu irmão e minha irmã, peço a você, envie esse vídeo para pessoas, principalmente aquelas que não conhecem as Escrituras. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.